Bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação dos resultados dessa pesquisa que nós desenvolvemos, que é a primeira de uma série de 4 estudos sobre as metrópoles da Copa de 2014. Fica primeiro um título para a gente ter uma noção do que trata bem esse estudo, né? O estudo ele vai focar, vai pôr uma ênfase muito grande em duas questões, a questão da coleta e a questão do tratamento do esgoto, encarando esses dois problemas como os desafios do saneamento. O saneamento visto de um ponto de vista mais amplo, que não se restringe apenas à questão da coleta. Mas, especificamente na questão da região metropolitana do Rio de Janeiro, a falta de coleta e, principalmente, a falta de tratamento ainda aparecem como problemas muito graves e os grandes desafios nessa próxima década. E por que metrópoles? Porque a questão do saneamento ela não se esgota numa cidade. Ela é uma questão, no caso das grandes cidades brasileiras, questões metropolitanas. Há municípios que exportam esgoto produzido para outros municípios e você não pode encarar apenas como um problema de uma única e exclusiva cidade. Aqui no Rio de Janeiro, particularmente, nós temos um problema, inclusive, que envolve a questão da geografia, um aspecto natural do Rio de Janeiro, que é boa parte, a maior parte desse esgoto flui para a Baía de Guanabara, que é compartilhada por um conjunto grande de municípios e por uma população mais vasta do que a população da cidade de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias ou da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa questão metropolitana é que chamou a atenção do Instituto Trata Brasil e tratar isso num nível mais amplo do debate. E por que a Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo, nós sabemos, ela vai trazer muitos benefícios para o país, em termos de investimento, em termos de recuperação do turismo, em termos de geração de renda, mas todos esses investimentos, eles têm uma característica muito pontual no tempo. E o que o Instituto Trata Brasil e a Fundação buscaram investigar é qual que pode ser o legado desses investimentos para o futuro, né? Particularmente a questão do saneamento básico, da coleta e do tratamento de esgoto é muito importante. Por quê? Porque são investimentos que têm impacto na qualidade de vida, têm impactos econômicos na geração de renda, de empregos, na melhoria da produtividade da mão de obra, mas, sobretudo, eles são investimentos que reduzem a desigualdade. No saneamento existem os incluídos e os excluídos. Existe uma discrepância muito grande. Quando nós falamos que 30% da população ou 15% da população não tem acesso ao sistema, nós estamos dizendo esse indivíduo não tem nada. Quem tem acesso tem tudo, tem o seu esgoto afastado. Então, mais do que uma questão de mudança contínua da renda, melhoria da qualidade de vida, também é uma questão de desigualdade. Nós vimos nas Copas do Mundo anteriores, nas Olimpíadas realizadas em outros países, dois modelos básicos. Um modelo inclusivo e um modelo que não é tão inclusivo. Nós pudemos fazer uma Copa, uma Olimpíada espanhola, que foi um país que buscou aproveitar esses eventos para incluir a população dentro de um contexto de desenvolvimento econômico maior, ou podemos fazer um modelo africano-caribenho de evento esportivo, que explora o turismo de forma tópica, que traz o turista para passar uma semana no local e não tem uma relação direta com a questão social, a questão de desenvolvimento da população. Então, o que nós pretendemos é mostrar que essa Copa e essa Olimpíada são duas enormes possibilidades de se adotar um modelo inclusivo. E nessa adoção do modelo inclusivo, o saneamento tem esse reflexo de reduzir a desigualdade, dar melhores condições e condições iguais para toda a população. Ele tem um efeito muito forte na qualidade de vida, redução da mortalidade infantil, aumento da esperança de vida, redução das doenças e das despesas com doenças, além do fato de que ele vai ter efeitos econômicos também expressivos, seja na geração de empregos e rendas durante as obras de instalação do sistema de coleta e de tratamento de esgoto, como também depois os efeitos que a gente já trabalhou ano passado, e estamos aqui ressaltando para a questão da região metropolitana do Rio de Janeiro, os efeitos sobre a produtividade do trabalho. Os trabalhadores brasileiros que moram em residências em que o esgoto é coletado e é tratado, têm, estatisticamente, uma produtividade maior do que os trabalhadores que moram em condições precárias em regiões com esgoto a céu aberto. As estatísticas mostram claramente que a população que tem uma melhor qualidade de vida na sua residência
tem um reflexo, uma produtividade, um desempenho melhor no trabalho. Também é uma questão de ter um investimento visto de uma forma mais ampla. Eu vou começar apresentando os avanços, as boas notícias que nós encontramos nessa pesquisa sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós utilizamos nessa pesquisa informações, basicamente, que vêm do IBGE, aí uma coleta histórica que vem da década de 70, do Censo Demográfico Brasileiro, das pesquisas nacionais por amostra de domicílio, que nos dão uma perspectiva histórica mais ampla, e também informações do SNIS, do Sistema Nacional de Informações do Saneamento do Ministério das Cidades, que tem outra base de coleta, que tem outra metodologia, mas os dados se completam e dão informações complementares que são importantes. Tratando especificamente dos dados do IBGE, o que nós vemos é um avanço expressivo da coleta de esgoto na região metropolitana do Rio de Janeiro na última década. Essa é a boa notícia. A boa notícia por quê? Mesmo partindo de informações do censo demográfico, que são informações prestadas pelas próprias famílias, considerando, né, que as famílias têm o mesmo comportamento, a mesma informação tiveram as mesmas informações nas últimas 4 décadas, esse dado nos dá uma visão histórica boa de como que evoluiu a questão da cobertura do sistema de coleta de esgoto. Então, pelos dados do IBGE, nós temos aí estimativamente, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 3,2 milhões de residências ligadas a alguma rede de coleta. Essa rede não é exclusivamente a rede que nós desejamos, a rede que coleta o esgoto e encaminha esse esgoto para uma estação de tratamento. São redes que, por vezes, coletam o esgoto e descartam diretamente no meio ambiente, ou redes de coleta pluvial, que não são feitas para coletar esgoto propriamente dito, são feitas para coletar água da chuva, a drenagem da cidade, e que, por adaptação, por improvisação, acabam recebendo o esgoto. Mas, ainda assim, existe uma questão de colocar esse esgoto fora da exposição ambiental imediata, que já tem um impacto, nós sabemos, na saúde considerável. Afastamento do esgoto das residências melhora, tem um efeito já minimamente positivo sobre a qualidade de vida. Esse número, é importante dizer, ele cresceu 53%, que dá um ritmo de crescimento de 4,3% ao ano, que é mais ou menos compatível com o ritmo nacional. Mas muito importante para a região metropolitana do Rio de Janeiro é que ele é 70% maior do que foi nas décadas anteriores. Na verdade, nos anos 80 e nos anos 90, houve um atraso muito expressivo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa última década melhorou, recuperou as condições, o ritmo que havia nos anos 70. Então, é uma primeira notícia, um primeiro sinal alentador. E esse desenvolvimento trouxe alguns avanços consideráveis. Esse gráfico aqui mostra para a gente a evolução histórica que eu falei para os senhores, de 1970 a 2010, conforme os censos demográficos de cada período. Os dados de 2010 para a região metropolitana, para o Estado e para o Brasil, ainda são dados preliminares, o IBGE ainda está fechando a totalização desses dados, até o final do ano nós vamos ter uma informação, mas eles já são números bastante próximos do que vão ser publicados como definitivo. E nós vemos aqui um avanço, numa comparação aqui de 4 décadas, de 1970 a 2010, uma mudança substantiva. E em 1970 nós tínhamos só 574 mil domicílios com acesso à rede de saneamento e 915 mil, né, domicílios sem acesso à rede de saneamento. Em termos relativos, essa carência, esse déficit de saneamento, pegava 61% das moradias do Rio de Janeiro e mais ou menos 64% da população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Os números melhoraram. Nós passamos aí para 3,1 milhões de moradias ligadas a alguma rede. Importante dizer que aqui nós não estamos considerando fossa como uma solução de coleta. A fossa é só um reservatório local. O déficit regrediu para 753 mil moradias, ou 19% do total. O que é importante? Em termos relativos, a regressão foi boa, foi positiva, mas em termos absolutos, apesar de ter caído dos anos 90 para
para a atual década, nós tínhamos ali 1.100.000 moradias sem acesso a qualquer sistema de coleta, agora nós temos só 753 mil. Ainda assim, o número é muito grande. É muito grande por questões de saúde, muito grande por questões ambientais. E, obviamente, mostra o retrocesso, a dificuldade nessas décadas de fazer uma redução do déficit em termos absolutos. Nós vemos que de 80 para 70 para 80 não cresce tanto, mas de 80 para 90 há um salto grande pela falta de investimentos na década de 90. A situação do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, elas são um pouco distintas, mas a do Estado do Rio de Janeiro dá uma trajetória muito similar. A gente sai de um déficit grande, 63,5% na década de 70, 1.100.000 moradias sem acesso à coleta de esgoto, e chegamos aqui em 2010 com 1.227.000. O Estado do Rio de Janeiro como um todo andou menos do que a região metropolitana. E na questão brasileira, nós temos o problema mais grave do ponto de vista absoluto e relativo, mas temos também o avanço mais expressivo. Ou seja, o Brasil lentamente está convergindo para uma situação da região metropolitana do Rio de Janeiro que está entre as melhores do país, a despeito dos problemas em termos absolutos. O déficit. Vamos falar da notícia não tão boa, né? A notícia que já começa a dar um sinal negativo e o que é preocupante do ponto de vista da desigualdade, que é preocupante do ponto de vista do desenvolvimento humano. 19% das moradias na região metropolitana não têm acesso a qualquer rede de coleta de esgoto. Não estamos falando ainda de tratamento, estamos falando apenas de coleta. Esse é um número muito grande, um número que, como o Bioto falou, nos coloca numa posição muito para trás do ponto de vista de desenvolvimento social em relação ao nosso posicionamento em termos de desenvolvimento econômico, que cria esse estado de injustiça, essa condição de unfair muito grande. 750.000 domicílios, sendo um terço deles na cidade do Rio de Janeiro, que apesar de ter uma cobertura muito boa, ainda tem um déficit, por ser uma cidade muito grande, né? Ainda tem um déficit em termos absolutos gigantesco, e coloca o esgoto de 1.200.000 moradias, ou 4,8 milhões de pessoas, no meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento. Quando nós falamos de déficit de coleta, nós falamos em 750.000. Mas do que é coletado, uma boa parte não se traduz em esgoto tratado. Ele retorna ao meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento. Ele é só afastado das residências. E levado para onde? Levado para os meios ambientais que recebem com facilidade de braços abertos esse esgoto, que são a Baía de Guanabara e as praias do Rio de Janeiro. Esse problema de 1.200.000 moradias, uma cidade de 4,8 milhões de habitantes, que não tem cidade nos Estados Unidos desse tamanho quase, nós estamos falando de uma cidade que não recebe ainda tratamento de esgoto. Isso tem um impacto severo. Por quê? Primeiro que a maior parte desse esgoto não coletado ou não tratado termina na Baía de Guanabara, por razões geográficas. Ela é o escoedouro da maior parte, ela é o final de uma bacia hidrográfica. E é uma região que tem uma capacidade de dispersão natural de poluentes menor do que o mar aberto. Isso coloca aí uma condição, uma dificuldade, né, para você fazer naturalmente o tratamento desse escoamento. Além desse fato, nós temos a questão de que boa parte da Bahia reserva manguezal, que é uma importante fonte e um importante elemento dentro do ecossistema de toda a região, que é diretamente contaminado por esse esgoto. E além desse fato, uma parte expressiva, o que não vai para a Baía de Guanabara, cai nas praias. E tem um efeito sobre a capacidade, a questão de qualidade de vida e a saúde dessas regiões. Então nós temos aí uma questão de impacto sobre a qualidade de vida, sobre a saúde, sobre o meio ambiente, muito severo, porque os números em termos absolutos são expressivos.